Sou Derivânia Santos, nasci no Saco do Correio, comunidade rural de Santinha. Sou formada em Pedagogia por esta Universidade, da Bahia, pós-graduada em Coordenação Pedagógica e Literatura Infantil Juvenil, cofundadora do coletivo Insurgências Literárias, que é um coletivo de escritores do interior da Bahia, tem escritores aqui da região do Cisaldo, do Portal do Sertão. Comecei a escrever quando estava ainda no ensino fundamental, anos finais, durante os meus estudos escolares, a partir do momento que eu assisti uma apresentação de um estudante no projeto Estruturante Tal, Tempos de Arte Literária, que é um projeto do governo do estado e executado em escolas. E quando eu vi aquela apresentação de um estudante declamando um poema, eu pensei, eu poderia também escrever. Naquele período eu já desenhava, meu pai ele desenha e acabou que, digamos que quando a gente tem alguém na família exercendo alguma atividade, exercendo alguma arte, acaba que influenciando. Então eu desenhava na época e quando eu assisti aquela apresentação, aquilo me tocou e fez com que eu tentasse também escrever. Anos depois eu comecei a participar do tal e passei nas etapas na escola e também fui representar a minha escola na etapa territorial, tem a etapa do MTE e tem a etapa também estadual. Então eu representei a minha escola, que na época se chamava José Valdo Lima, hoje carrega o nome da comunidade, Saco do Correio. Representei a minha escola José Valdo Lima na apresentação territorial e foi assim uma experiência muito gratificante. Nunca deixei de escrever e eu sempre tive o sonho de publicar um livro, só que na época, ainda muito jovem, ainda na educação básica, a gente sabe que quem é da zona rural, do interior, tem várias dificuldades. Em 2015 comecei a cursar pedagogia, continuei escrevendo. Porém, teve um período durante o curso que, devido às questões das leituras acadêmicas, muitas demandas, acabei parando de escrever. Mas a gente sabe que a escrita ela nunca morre, né? Quando a gente se envolve com uma determinada arte, a gente, mesmo que se afaste durante um tempo, quando a gente quer voltar, algo pode se tocar e a gente retorna. Então eu retornei. A escrita a partir do momento que comecei a fazer parte de um projeto daqui da Universidade, o UFS, que é o NEB nas comunidades, que tinha um dos subprojetos, que é o Setembro Amarelo, que tem essa questão da conscientização, de prevenção ao suicídio, e a temática me tocou, então eu voltei a escrever, e na época eu atuava como monitora do projeto, retornei escrita, com isso eu mudei o tema do meu TCC, ele era voltado para a questão da leitura escrita, mas a partir do momento que eu retornei esse processo de escrita, eu escrevi o meu TCC falando sobre o projeto Tempos de Arte Literária, do qual eu participei, e a sua contribuição no processo de escrita e produção, né, autoral de estudantes da escola que eu estudei. Então, eu fiz o meu projeto de TCC, sujeitos dessa pesquisa foram os estudantes da escola que eu estudei. Então, eu tinha isso de trazer, levar essa devolutiva para a minha escola. Então, a partir daí, a escrita fluiu mais ainda, terminei a faculdade, continuei escrevendo, participei de algumas seleções em algumas editoras e publiquei o meu primeiro livro, que tem como título Um Punhado de Poesia Daqui e de Lá. A minha família sempre me apoiou durante todo o processo, sempre acreditou. Quando eu estava participando das seleções, das editoras, sempre incentivando, eles sempre estiveram comigo. Quando abriu a pré-venda, todos contribuíram no processo. Então, assim, eu não tenho o que reclamar da minha família sempre presente. A inspiração, né, ou as inspirações que levaram à escrita desta obra são algumas reflexões a partir das minhas experiências anteriores, enquanto estudante, alguns momentos da infância, mas também uma visão crítica sobre as mazelas sociais.
principalmente daqui da região do Sal, de Serrinha. Durante o processo de escrita, eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma estratégia de escrita que eu vejo como estratégia, mas também é um outro gênero, que é o fotopoema. E a partir de uma fotografia, você tira uma fotografia, ou escolhe alguma que já tem na sua galeria, e faz essa leitura imagética da fotografia, essa leitura mais subjetiva. E a partir dessa fotografia você pode escrever um poema. Então, durante esse período de escrita, eu trabalhava em uma empresa privada e viajava bastante. Então, assim, algumas paisagens que eu vi, algo que eu achava interessante, eu tirava uma foto e depois escrevia. Então, muitos dos poemas que tem neste livro são inspirados em fotografias. Mas, claro que alguns trazem um olhar sobre a paisagem, mas ao mesmo tempo trazendo também para além daquilo que estava posto. E é importante essa questão de incentivar outros estudantes, porque quando eu ministro alguma oficina e olho para o estudante que tem esse desejo de escrever, de publicar, eu automaticamente, como se o meu eu, aquele eu que escrevia durante a educação básica, se eu consigo ver no olhar desse estudante o meu antigo, aquele desejo de escrever, de publicar, aquele amor pela poesia. Então, é muito gratificante e é muito importante incentivar que outros escritores possam publicar, que acreditem na sua escrita, que se auto-reconheçam como escritores. Na sombra de um juazeiro, céu azul e pão, história em meus dedos, um coração sertanejo. No silêncio, letras dançam, sertão a sonhar. Meu refúgio, meu farol, nas histórias vou navegar. Lá, meu bem, nas páginas, a liberdade, eu sonho entre linhas, saber não me chateia.